A Titanomaquia, ou Guerra dos Titãs, foi um conflito cataclísmico que ecoou pelos reinos celestiais e terrestres, marcando um ponto de inflexão na mitologia grega. Não foi apenas uma batalha entre deuses e titãs, mas sim o confronto entre a ordem antiga e a nova, entre o poder bruto e a astúcia divina. Para entender a magnitude da Titanomaquia, precisamos retroceder ao início, ao nascimento do universo e das primeiras divindades. No princípio, existia o caos. Antes do tempo e do espaço como conhecemos, um Deus de escuridão primordial e informe, uma mistura indistinta de todos os elementos em potencial. Era um vazio vibrante, cheio de possibilidades latentes. Deste vazio emergiu Gaia, a Terra, a personificação do planeta fértil e mãe de todas as coisas. Gaia, sozinha, deu à luz Urano, o céu estrelado, que a cobriu e a envolveu. Juntos, Gaia e Urano geraram os 12 titãs primordiais, uma raça de seres divinos e poderosos, que personificavam aspectos da natureza e do universo. Além deles, foram criados alguns seres monstruosos como os Ciclopes e Hecatônquiros. Urano tornara-se um governante tirânico, temendo o poder de seus filhos monstruosos, os aprisionava no Tártaro, as profundezas sombrias do submundo, assim que nasciam. Gaia, angustiada pelo sofrimento de seus filhos, convenceu Cronos, o mais jovem dos titãs, a se rebelar. Armado com uma foice feita de aço retirada do seio de Gaia, Cronos, com um golpe certeiro, enquanto Urano dormia, o castrou e lançou seus órgãos genitais no mar. Do sangue de Urano que caiu sobre Gaia, nasceram os gigantes, as Eríneas ou Fúrias, personificações da vingança. Enquanto Nêmesis, deusa da vingança, punia os deuses, as Eríneas puniam os mortais. E as Melíades, ninfas dos freixos, belas, mas com um temperamento feroz, elas sempre estavam dispostas a guerrear. As gotas que caíram no mar geraram Afrodite Urânia, de certa forma uma filha de Urano, nascida de seus testículos cortados e lançados ao mar. Deusa do amor celeste de corpo e alma, diferente do desejo carnal. Com a queda de Urano, Cronos ascendeu ao poder e tornou-se o senhor do universo, desposou sua irmã Reia, e seu reinado foi, em princípio, próspero e conhecido como a Era Dourada. No entanto, o medo de ser destronado o assombrava. Em algumas versões, Urano, antes de sumir dos registros mitológicos, havia profetizado que um dos filhos de Cronos o destronaria, assim como ele havia feito com o pai. A ideia de que Cronos seria deposto por um de seus filhos era uma espécie de destino que pairava sobre ele. Na mitologia grega, o destino, ou Moira, era uma força poderosa, muitas vezes vista como superior até mesmo aos deuses. Para tentar evitar sua queda, Cronos engolia cada um de seus filhos ao nascer. Reia, desesperada com a perda de seus filhos, pois 5 deles já haviam sido engolidos pelo Titã, eram eles os deuses: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, resolveu enganar Cronos. Quando Zeus estava prestes a nascer, ela se refugiou na ilha de Creta e deu à luz seu filho em segredo. Para enganar Cronos, Reia enrolou uma pedra em panos e a entregou ao marido, que a engoliu sem desconfiar. Enquanto isso, Zeus era criado pelas ninfas Adrasteia e Ida, alimentado com o leite da cabra Amalteia e protegido pelos curetes, jovens guerreiros que batiam seus escudos para abafar o choro do bebê e evitar que Cronos o encontrasse. Algumas versões do mito relatam que Amalteia se sacrificou para proteger Zeus, e que, em gratidão, ele a transformou na constelação de Capricórnio e usou seu chifre como uma cornucópia, o chifre da abundância, frequentemente preenchido com frutas, flores e outros tesouros, associado a festivais de colheita e a dádivas generosas. A infância de Zeus em Creta foi um período de crescimento e preparação para o papel que o destino lhe reservava. Lá, ele amadureceu em força e sabedoria,
nutrindo um ódio crescente pela tirania de seu pai. Metis, cujo nome em grego significa sabedoria ou prudência, era uma titânide, filha de Oceano e Tétis, tornando-a uma das divindades aquáticas mais antigas e sábias. Quando Zeus cresceu, estando pronto para enfrentar seu pai, Metis foi uma das primeiras a se juntar a ele. Sua mente estratégica e seu conhecimento das artes da persuasão a tornaram uma força a ser reconhecida. Zeus, com o objetivo de libertar seus irmãos engolidos, lembrando que eles são deuses e imortais, sendo assim, mesmo engolidos por Cronos, eles continuaram vivos dentro do pai. Metis propôs um plano audacioso e engenhoso para Zeus. Ela prepararia uma poção mágica que faria Cronos vomitar os filhos que havia engolido ela. Instruiu Zeus a se disfarçar e se aproximar de Cronos como um jovem copeiro, oferecendo-lhe a bebida com sua magia especial. Assim que Cronos bebeu a poção preparada por Metis, uma sensação de desconforto e mal-estar o tomou. A poção começou a fazer efeito, causando um revolvimento em seu estômago. Em um momento de grande dor e repulsa, Cronos vomitou, um a um, todos os 5 filhos que havia engolido: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Os deuses, que até então estavam aprisionados no estômago de seu pai, ressurgiram completamente formados, como se tivessem voltado à vida após um longo sono. Héstia, a deusa do lar e do fogo sagrado, emanava serenidade e sabedoria. Deméter, a deusa da agricultura e da colheita, trazia consigo a fertilidade e a abundância. Hera, a deusa do casamento e da família, exalava força e dignidade. Hades, o deus do submundo, trazia em si a sombra e o mistério. Poseidon, o deus dos mares, com sua fúria e poder das ondas. A libertação dos deuses foi um momento crucial, pois agora eles estavam prontos para se juntar a Zeus na luta contra os titãs. Os 6 deuses filhos de Cronos e Reia não estavam sozinhos na batalha. Eles contaram com o apoio de diversos aliados, tanto deuses quanto criaturas divinas. Estige, a ninfa do rio Juramento, foi uma das primeiras divindades a reconhecer a importância da nova ordem que Zeus representava, e por isso jurou lealdade a ele e aos deuses olímpicos. Estige era uma ninfa oceânide, filha dos titãs Oceano e Tétis, e personificava o rio de mesmo nome que fluía para o submundo. Seu nome, que significa ódio ou abominação, reflete a natureza sombria e temida do rio, que era visto como uma fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Com suas águas sombrias e poderosas, era considerado sagrado pelos deuses e letal pelos mortais. O rio Estige era tradicionalmente localizado no submundo, o reino de Hades. Suas águas eram consideradas tão tóxicas e perigosas que nada vivo poderia tocá-las sem sofrer graves consequências. Como divindade ligada à lealdade e aos juramentos, Estige fez um juramento solene de apoio a Zeus. Esse juramento, feito em seu nome e em suas águas, era considerado o mais sagrado e inviolável de todos. Hécate, deusa da magia e da bruxaria, se aliou a Zeus e aos deuses olímpicos na titanomaquia, usando seu poder mágico para ajudá-los. Sua magia era uma força misteriosa e poderosa capaz de causar terror aos titãs e de fortalecer os deuses. Hécate trabalhava das sombras usando suas habilidades para desestabilizar os titãs e ajudar os deuses em momentos de necessidade. Viagem ao Tártaro em busca de aliados. Zeus, acompanhado por seus irmãos, descem até as profundezas do Tártaro, o lugar mais sombrio e temido do submundo, para liberar os poderosos filhos de Gaia com Urano. A decisão de Zeus em libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros não foi motivada por compaixão, mas sim pela necessidade estratégica. Ele compreendeu que a luta contra os titãs exigiria poder e força bruta que nem mesmo os deuses olímpicos possuíam.
Zeus se apresentou aos 3 ciclopes primordiais e explicou a situação, oferecendo a eles a liberdade em troca de sua ajuda na guerra contra os titãs. Os ciclopes, que ansiavam pela liberdade, aceitaram o acordo e juraram lealdade a Zeus. Eles estavam dispostos a usar sua habilidade em metalurgia para forjar as armas e armaduras divinas e poderosas. Ágis, brilhante ou reluzente, era um mestre ferreiro divino, com a capacidade de criar objetos de metal de poder incomparável. É atribuído a ele, juntamente com seus irmãos, a forja dos raios e trovões de Zeus. Acredita-se que ele tenha sido o mais hábil dos 3 na arte de moldar o metal incandescente. Brontes, Trovão, um dos maiores mestres ferreiros, especializado em produzir armas de poder estrondoso. A ele que se atribui a criação do trovão, o som que acompanha os raios de Zeus. Acredita-se que ele tenha a capacidade de manipular a energia sonora de maneira magistral. Esteropes, Relâmpago, mestre ferreiro, especializado na produção de armas de grande poder e precisão, criador do relâmpago, a faísca de luz que precede o trovão. Sua habilidade de manipular a energia elétrica era excepcional. Além de sua força, Esteropes era considerado o mais ágil e veloz dos cíclopes, capaz de se mover com grande rapidez e precisão. Os ciclopes primordiais também confeccionaram o tridente de Poseidon, ferramenta divina capaz de controlar as forças da natureza. O principal poder do tridente era o controle sobre os oceanos. Poseidon podia usar o tridente para agitar as águas, gerar ondas gigantescas, tempestades violentas e maremotos, golpear a terra e causar terremotos de grande magnitude, abrir fendas e rachaduras no solo, engolindo cidades e engolfando exércitos. O tridente também podia ser usado como uma arma de combate, sendo capaz de perfurar qualquer armadura e causar ferimentos devastadores. O capacete da invisibilidade de Hades, ou capacete de escuridão, era uma arma divina e um item mágico que concedia ao seu portador o poder de se tornar invisível, tanto para os deuses quanto para os mortais. O capacete permitia que Hades se movesse como um fantasma, sem ser detectado por seus inimigos, ou mesmo por seus aliados. Intimamente ligado ao submundo e ao reino de Hades, concedia ao usuário um maior domínio sobre as sombras e a escuridão, e permitia a comunicação com os mortos, importante para a obtenção de informações do mundo dos espíritos. Os Hecatônquiros, filhos de Urano com Gaia, assim como os titãs e os ciclopes, tinham uma aparência aterrorizante, gigantes colossais, com 100 mãos e 50 cabeças. Essa característica única os tornava ainda mais imponentes e assustadores. Eram dotados de uma força física descomunal, superando a de qualquer outro ser, incluindo titãs e deuses. Sua força era tão grande que eram capazes de abalar a terra e destruir montanhas. Os Hecatônquiros eram uma força imparável no campo de batalha. Com suas 100 mãos, eles lançavam rochas gigantescas com uma precisão e força impressionantes, causando grande destruição. Assim como Urano, Cronos também temia o poder de seus irmãos monstruosos e não os libertou do Tártaro. A soltura dos Hecatônquiros foi semelhante à dos Ciclopes. Zeus ofereceu a liberdade do Tártaro em troca de seu poder na luta contra os titãs. Eles aceitaram e se juntaram à batalha, lançando pedras com sua força colossal. Sua presença no campo de batalha causou terror nos titãs e foi fundamental para virar a maré a favor dos deuses olímpicos. A quantidade exata de Hecatônquiros não é totalmente consistente nas diversas fontes da mitologia grega. A versão mais comum é que existiam 3 Hecatônquiros: Briareu, ou Aigaion. O forte, vigoroso ou cheio de força reflete diretamente a força descomunal e o vigor físico do Hecatônquiro. Ele era conhecido por sua capacidade de abalar a terra e manipular rochas.
também chamado de Aigaion, nome que pode ser traduzido como a cabra do mar ou o do mar Egeu. Alguns estudiosos sugerem que essa conexão com o mar Egeu pode sugerir um aspecto tempestuoso e imprevisível em Briareu, ou talvez uma ligação com o poder das águas, visto que sua força era comparável à de uma tempestade marítima. Koto: golpear, cortar, bater ou esmagar. Reflete a sua habilidade e predileção por golpear com força e precisão. Ele era conhecido por ser um guerreiro implacável, cujos golpes podiam destruir muralhas e esmagar oponentes. Era o Hecatonquiro que ia direto ao ponto, sem hesitar. Giges. Seu nome tem uma origem mais obscura e sua etimologia é debatida. No entanto, uma das interpretações mais aceitas é que ele deriva da palavra grega gê, que significa terra ou solo, que sugere uma forte ligação com o planeta e com a força que emana da natureza. Embora a maioria dos titãs tenha lutado ao lado de Cronos na Titanomaquia, alguns deles tomaram a decisão corajosa de se aliar a Zeus e aos deuses olímpicos. Os principais foram Reia, uma das titânides da primeira geração, irmã, esposa de Cronos e mãe dos deuses olimpianos. Ela era associada à fertilidade, à maternidade e à proteção das crianças. Embora estivesse originalmente do lado dos titãs, não participou do combate, mas desempenhou um papel crucial na ascensão de Zeus, ao enganar Cronos e esconder seu nascimento. Temis, a titânide da justiça divina, era conhecida por sua sabedoria, visão imparcial e capacidade de prever o futuro. Com sua perspicácia, percebeu que a era dos titãs estava chegando ao fim e que a justiça exigia uma nova ordem. Temis se aliou a Zeus, reconhecendo seu direito de governar e acreditando que ele representava uma forma de liderança mais justa e equilibrada do que a de Cronos. Ela se tornou uma conselheira valiosa para Zeus, oferecendo orientação em questões de lei, justiça e moralidade. Embora não fosse uma guerreira, usou sua influência para encorajar outros a apoiarem Zeus e a buscar uma nova ordem. Prometeu, o titã da previsão e da astúcia, era conhecido por sua inteligência e capacidade de prever o futuro. Seu nome significa aquele que pensa antes ou previsão. Assim como Temis, ele se aliou a Zeus já sabendo que seria o lado vencedor na batalha, tornando-se também um conselheiro sobre as melhores estratégias para vencer. Ele ajudou a libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros, que eram cruciais para a vitória dos Olímpicos. Os titãs que ficaram neutros na batalha. Oceano. Era o titã primordial das águas que circundavam o mundo, o pai de todos os rios e mares. Ele era um dos titãs mais antigos, filho de Gaia e Urano, conhecido por sua sabedoria e imparcialidade. Embora Oceano não tenha lutado ativamente ao lado de Zeus na Titanomaquia, ele manteve sua neutralidade durante o conflito, recusando-se a se unir a Cronos ou a se opor a Zeus. Ao manter os oceanos calmos e tranquilos, ele ajudou a preservar a ordem do mundo, enquanto os outros titãs lutavam. Tétis, irmã e esposa de Oceano, personificação das águas primordiais e a mãe de inúmeros rios e ninfas marinhas, juntamente com Oceano, manteve-se neutra na Titanomaquia. As Oceânides, filhas de Oceano e Tétis, eram ninfas dos oceanos, rios, fontes e lagos. Embora algumas Oceânides pudessem ter tomado partido na batalha, muitas se mantiveram neutras, assim como seus pais, preocupadas com a preservação da natureza e do equilíbrio. Mnemosine, personificando a memória, a recordação e a arte de contar histórias, sua presença foi importante, pois sua memória era responsável por preservar os eventos da batalha. Ela não se envolveu diretamente no conflito. Mais tarde, junto com Zeus, se tornou a mãe das 9 musas, divindades inspiradoras das artes, das ciências e da literatura. Os aliados de Cronos. Do outro lado do campo de batalha, os titãs, liderados por Cronos, estavam prontos para defender seu poder e sua era.
Cada um dos titãs tinha habilidades únicas e força incomparável. Cronos, o líder, era o mais jovem dos titãs, e quem destronou Urano era associado ao tempo, especialmente ao tempo que tudo consome, e à colheita, representando o ciclo da vida e da morte. Ele era um guerreiro temível, conhecido por sua força bruta e ferocidade. Atlas, o titã da força e da resistência, era filho do titã Jápeto e da ninfa Clímene, conhecido por sua força excepcional e capacidade de resistir a qualquer fardo. Atlas foi um dos principais líderes dos titãs na Titanomaquia, comandando as tropas com sua força e experiência. Hiperião, o titã da luz, irmão de Cronos, era associado à luz, ao brilho e à capacidade de iluminar o mundo. Hiperião era pai de Hélio, o Sol, Selene, a Lua, e Eos, a Aurora. Ele era a personificação da própria luz primordial. Sua presença nos campos de batalha era imponente, mesmo sem participar diretamente da luta, como se sua própria luz fortalecesse os titãs. Jápeto, o titã da morte e da mortalidade. Outro dos irmãos de Cronos era o pai de diversos titãs importantes, incluindo Atlas. Liderou as tropas em combate e usou sua força para confrontar os deuses. Crio, o titã do gelo e do frio, também filho de Urano e Gaia, tem pouca participação detalhada nos mitos da Titanomaquia em comparação com outros titãs. Quando falamos da Titanomaquia, o foco principal geralmente recai sobre os titãs mais proeminentes, como os já citados. No entanto, é importante ressaltar que muitos outros também participaram da batalha, cada um com seu papel e contribuição, mesmo que seus atos sejam menos detalhados nas fontes mitológicas. Zeus, associado à inteligência e ao conhecimento. Febe, associada à luz lunar, à profecia e à sabedoria. Seu apoio foi importante para a causa de Cronos e da velha ordem. Tia, associada à visão, à luz e ao brilho. Ela era esposa de Hiperião e mãe de Hélio, Selene e Eos. Assim como Hiperião, usou sua ligação com a luz para fortalecer as fileiras titânicas. O campo de batalha, uma luta que abalou o mundo. A Titanomaquia foi uma batalha épica, um conflito cósmico que se estendeu por 10 longos anos. Os titãs iniciaram a batalha com uma ofensiva massiva, tentando derrubar o Olimpo e subjugar os deuses. O Monte Olimpo, lar dos deuses, foi palco de intensos confrontos. A terra tremia com os passos dos titãs e os raios de Zeus. O mar fervia com os golpes do tridente de Poseidon. As chamas do submundo surgiam do capacete de Hades. Os ciclopes, como ferreiros divinos, forneciam armas e armaduras para os deuses olímpicos. Os hecatônquiros lançavam rochas enormes que faziam tremer o mundo. Os raios e trovões de Zeus iluminavam o campo de batalha, causando medo e destruição. Poseidon liderou a batalha contra os titãs nos mares, usando seu poder para causar ondas gigantescas e afogar seus inimigos. Lutou contra vários titãs associados às águas, usando seu tridente para causar caos e destruição. Ele estabeleceu o domínio dos deuses olímpicos sobre os oceanos, garantindo o controle do mar para os deuses. Hades não liderava grandes exércitos, mas atuava nas sombras usando seu elmo para se aproximar dos titãs sem ser visto e lançar ataques surpresa. Ele empregava táticas de medo e terror para desmoralizar os titãs, causando pânico em suas fileiras. Ele estabeleceu o domínio sobre o mundo dos mortos e evitou que os titãs tentassem buscar mais forças no submundo. Hera, com sua influência, liderança e capacidade de inspirar os outros, desempenhou um papel importante na estratégia da guerra, aconselhando Zeus e unindo as forças olímpicas. Deméter possuía o poder de controlar a fertilidade da terra e garantir a abundância das colheitas.
Embora não fosse uma guerreira, Deméter usou seu poder para garantir que os deuses olímpicos tivessem acesso a alimentos e suprimentos durante a guerra. Com a terra abalada pela guerra, Deméter lutou para manter o ciclo de vida e fertilidade para os que se mantiveram neutros na batalha. Héstia, filha primogênita de Cronos e Reia, e irmã mais velha dos olimpianos, era a deusa do lar, da família, da lareira e do fogo sagrado, que simbolizava a união, a paz e a continuidade da vida. Héstia era considerada a mais gentil e pacífica de todas as divindades olímpicas. Ela optou por não participar diretamente dos combates na Titanomaquia. No entanto, sua importância durante o conflito reside em seu papel como guardiã da ordem e do lar, mantendo a chama sagrada acesa, um símbolo da continuidade da vida, da unidade e da esperança em meio ao caos da guerra. Sua presença garantia que, apesar da violência, a vida continuava. Mesmo que não estivesse na linha de frente, Héstia oferecia um espaço de paz e refúgio para aqueles que desejassem fugir da violência da batalha. Seu lar era um local de conforto e segurança. Zeus, deus do céu, do trovão, do raio e da justiça, não só lutava com força bruta, mas também usava sua inteligência e estratégia para liderar as tropas olímpicas e planejar ataques. Ele lutou contra diversos outros titãs, usando sua arma para desestabilizar as linhas inimigas e causar pânico. No clímax da batalha, o destino do universo pendia por um fio. Zeus ergueu-se diante de Cronos, trovejava, raios cortavam o cosmos, iluminando o campo de batalha onde deuses e titãs se enfrentavam em um turbilhão de poder e destruição. Cronos, envolto em uma aura de poder ancestral, brandia sua foice com uma ferocidade indomável. A cada golpe, a terra tremia, e o tempo parecia se curvar sob sua influência. Zeus enfrentava o titã com uma determinação inabalável. Seus olhos brilhavam com a força de 1000 sóis, e em suas mãos, os raios forjados pelos ciclopes crepitavam com energia divina. O choque entre Zeus e Cronos foi um cataclismo de proporções cósmicas. Montanhas foram reduzidas a pó, oceanos evaporaram e o próprio tecido da realidade estremeceu. A batalha atingiu seu ápice quando Zeus, com um grito que ecoou por todo o universo, lançou seu raio mais poderoso contra Cronos. O titã, atingido em cheio, cambaleou para trás, sua armadura divina estilhaçada e seu poder diminuindo. Em um momento de triunfo e desespero, Zeus consegue arremessar Cronos, selando-o nas profundezas do Tártaro, o abismo mais escuro e profundo do submundo. Finalmente, após 10 anos de guerra, os deuses olímpicos prevaleceram. Com a ajuda de seus aliados, eles conseguiram subjugar os titãs e outras criaturas aliadas a Cronos. Guerra vencida, Zeus condena os titãs rebeldes ao Tártaro, onde permaneceriam presos por toda a eternidade, acorrentados com correntes de adamanto, um material indestrutível, e vigiados pelos hecatônquiros. As condições do Tártaro eram tão severas que ele simbolizava um dos castigos mais extremos que os deuses poderiam impor. Com exceção dos titãs que ficaram neutros, como Oceano e Tétis, e aqueles que se aliaram a Zeus, a maioria dos que lutaram contra os deuses olímpicos foram aprisionados no Tártaro, entre eles Hiperião, Jápeto, Crio, Céus e Febe. Atlas recebeu uma punição única e diferente dos outros titãs. Ele não foi aprisionado nas profundezas do Tártaro, mas sim condenado a carregar o céu, ou o globo celeste, sobre seus ombros para sempre, o que o impedia de ir para outros lugares. Seu castigo foi diferente dos outros titãs, porque ele desempenhou um papel de destaque na resistência militar contra Zeus e os olímpicos durante a Titanomaquia. Sua força e influência tornaram sua rebelião particularmente grave aos olhos de Zeus. Esse fardo eterno servia como um lembrete tanto para Atlas quanto para qualquer um que desafiasse a nova ordem divina de que Zeus era o soberano supremo. Atlas separava o céu e a terra,
garantindo a ordem do mundo físico após o caos da titanomaquia. Zeus e seus irmãos ascenderam ao poder, estabelecendo sua morada no Monte Olimpo e dividindo o universo em 3 reinos: o céu, Zeus, o mar, Poseidon, e o submundo, Hades. Eles estabeleceram uma nova ordem, baseada na justiça, na sabedoria e no equilíbrio, em contraste com a tirania dos titãs. Com a ascensão dos deuses olímpicos, surgiu a era dos humanos modernos, que também herdaram o mundo e o destino, com suas virtudes e defeitos, para trilharem seu caminho. A Titânide Metis, que ajudou com suas poções Zeus a libertar seus irmãos, estava destinada a se casar com ele. No entanto, uma profecia afirmava que qualquer filho que Metis tivesse com Zeus o destronaria, assim como ele havia feito com seu pai Cronos. Para evitar essa profecia, ele a engoliu, assim como seu pai fez com seus irmãos, aprisionando-a dentro de seu estômago, para que ela não gerasse nenhum filho que pudesse ameaçá-lo. Essa decisão não apenas interrompeu a vida de Metis, mas também mudou para sempre a forma como Zeus obteria sua sabedoria. Tempos depois, Zeus começou a sentir fortes dores de cabeça, algo que o incomodava muito. Hefesto, o deus ferreiro, a pedido de Zeus, golpeou sua cabeça com um machado, e do crânio rachado surgiu Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia de guerra e da justiça. Acredita-se que Atena teria nascido da união de Zeus e Metis, e que ela seria o filho que o destronaria. Diferente do que ocorreu com Cronos ao engolir os deuses olimpianos, Metis não sobreviveu dentro do estômago de Zeus e sim foi absorvida por ele, dando a ele a sabedoria, prudência e estratégia de Metis por toda a eternidade. Ufa! Esse deu trabalho! Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e principalmente comente algo. Críticas são bem-vindas. Obrigado e até a próxima.